Boa noite, pessoal. Meu nome é Fran Inandi e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o etarismo. Eu me especializei em diversidade etária quando eu fiz o meu mestrado em 2014 e comecei a fazer alguns projetos dentro de organizações. O etarismo é uma coisa que me chamou a atenção sempre durante minha trajetória. Eu venho de uma trajetória de recursos humanos, porque sempre a idade era um marcador dentro das empresas nas quais eu trabalhei ou para as quais eu prestei serviços. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Depois, quando eu fui estudar esse tema, eu descobri que tem uma coisa que se chama normas de idade das organizações. Normalmente, a gente tem faixas etárias por níveis hierárquicos dentro das empresas. Então, se você olhar para dentro da sua organização, normalmente um gerente tem, sei lá, em torno de 40 anos, ou 50 anos, ou 35 anos, depende da empresa, logicamente. Cada empresa tem as suas normas de idade. Então, eu entendi que esse é um preconceito muito complicado da gente trabalhar, porque tem muitas coisas que estão dentro do tecido social da organização e dentro da cultura. Então, por isso que a gente fala que não é você trabalhar a diversidade etária, você trabalhar o preconceito etário, não é uma coisa rápida de se fazer. De qualquer maneira, é fundamental que as empresas comecem a estruturar políticas e práticas voltadas para esse assunto, né? Políticas e práticas, porque não existe. Quando a gente começa a pesquisar se as empresas têm políticas voltadas para a diversidade etária, a gente percebe que é uma coisa muito rara. Por que isso tem que acontecer? Bom, se a gente pretende viver até os 80, 90, 100 anos, né? A gente não sabe, mas enfim, a nossa longevidade está cada vez maior. Então, as empresas têm que estar preparadas para nos receber e para trabalhar com a gente. Esse é um ponto. Então, como isso não é uma coisa comum, vamos dizer, não é culturalmente uma coisa normal, talvez ela tenha que instituir políticas para que hajam práticas relacionadas a esse assunto. Hoje, como que a coisa acontece? Você está dentro de uma organização, então você está, sei lá, num cargo de chefia, depois você é promovido para um cargo de gerente, de gestor, talvez chegue num nível de diretoria, mas quando você está perto da sua idade de se aposentar, não tem mais lugar para você dentro da organização. E não é só dentro da sua organização, é dentro das organizações como um todo. E aí, todo mundo vai virar professor, todo mundo vai virar consultor, ou todo mundo vai abrir um negócio próprio? Como é que nós vamos fazer? E tem um agravante que nós temos menos pessoas nascendo, né, porque o Brasil hoje ele tem uma taxa de nascimento que é muito menor do que era antigamente, então as pessoas querem ter um filho, no máximo 2, e aí você começa a não ter mão de obra para suas empresas, se você não vai contratar pessoas mais velhas. Então, são temas que têm que ser discutidos dentro das organizações para que hajam mudanças. Fora isso, tem um mercado prateado, que a gente brinca, que é de cerca de quase 30 milhões de idosos, que não se sente representado dentro das empresas. Então, esse é um outro ponto importante. Se eu quero vender para essas pessoas, elas têm que se sentir representadas. E aí, se eu tenho essas pessoas dentro dos meus quadros, isso fica muito mais fácil. Bom, aqui era um tempo curto, só para trazer alguns insights para vocês. Eu gostaria depois que vocês visitassem meu blog ou me chamassem pelo LinkedIn, se quiserem conversar um pouquinho mais a respeito. Eu estou à disposição. Muito prazer, muito obrigada. Boa noite.